Galera, vamos para mais um vídeo. Esse vídeo nós vamos falar sobre fisiologia cardiovascular, tá? E a gente vai dar dicas de concurso sobre o tema. Esse vai ser o primeiro vídeo dessa série de fisiologia cardiovascular, beleza? Então a gente começa a falar sobre quais são as funções desse sistema cardiovascular. Ele tem basicamente duas funções, que é de transportar ou distribuir, tá? Transportar ou distribuir substâncias essenciais para os tecidos, E como exemplo a gente pode citar o oxigênio, Então o oxigênio é uma substância essencial para o tecido em que o sistema cardiovascular vai transportar ou distribuir para todo o corpo. A outra função do sistema é a remoção de produtos do metabolismo. E o exemplo que a gente pode dar, já que a gente deu do oxigênio, a gente vai dar como produto do metabolismo o CO2. Então, basicamente, essas são as duas funções do sistema cardiovascular. Bom, um breve resumo sobre a anatomia do coração. A gente vai fazer um desenhozinho aqui mais tosco, em que a gente vai dividir o coração em 4 câmaras diferentes: o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Só para mudar de cor aqui, ó. Essa divisão aqui, do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, formando a circulação sistêmica, e o átrio direito e ventrículo direito formando a circulação pulmonar, tá? O que é essa circulação sistêmica e circulação pulmonar, tá? O sangue ele vai sair do ventrículo direito e vai até os pulmões, onde ele vai receber o oxigênio e liberar o CO2. Então, esse sangue que sai do ventrículo direito é um sangue venoso e ele sai pela artéria pulmonar, tá? Um sangue venoso que sai da artéria pulmonar. Então, esse sangue, depois que recebeu o oxigênio e liberou o CO2, ele volta para o átrio esquerdo pela veia pulmonar. Tá? Ele volta pela veia pulmonar, um sangue arterial mais rico em oxigênio. Então aí finaliza a circulação pulmonar, e também chamada de pequena circulação. Certo? A circulação sistêmica, ou também chamada de grande circulação, ela começa no ventrículo esquerdo, Então, o ventrículo esquerdo, o sangue é bombeado pelo ventrículo esquerdo para a aorta, e da aorta ele é distribuído para todo o corpo e retorna ao coração pelo átrio direito. Então sai um sangue arterial e retorna um sangue venoso, certo? Formando então a grande circulação sistêmica ou grande circulação. Ele chega pelo átrio direito pelas duas veias cavas, a veia cava superior e a veia cava inferior, tá? Então ele volta pelo átrio direito pela veia cava superior e veia cava inferior, tá certo? Bom, um outro tema importante também é o tema das válvulas ou válvulas,
que dividem átrios e ventrículos e artérias e veias, tá? No caso, veias e átrios, ventrículos e artérias, né? Então vamos fazer o nosso esqueminha aqui. Opa! Vamos fazer o nosso esqueminha do coração de novo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, certo? Então, dividindo átrios e ventrículos, o sangue sai do átrio direito para o ventrículo direito, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ele passa por duas válvulas, que são válvulas chamadas válvulas átrio-ventriculares. Tá? Por quê? Divide o átrio e o ventrículo. Essas duas válvulas, eles chamam, do lado direito, é a tricúspide, e do lado esquerdo é a válvula mitral. Tá? Então, esses sangues eles passam dos átrios para os ventrículos, e quando há a sístole, que é a contração dos ventrículos, a contração do coração, né? Quando há a contração dos ventrículos, há o fechamento dessas válvulas, impedindo o retorno do sangue para os átrios esquerdos e direitos, respectivamente. Quando eu tenho uma insuficiência desse bloqueio do sangue dos ventrículos para os átrios, eu tenho duas situações. Tem uma situação que é chamada de insuficiência valvular. Tá? A gente vai gravar um vídeo da fisiopatologia, das alterações das válvulas, mas aqui só para fazer um resumo, um grande resumo, né? Insuficiência valvular. Ou eu posso ter uma dificuldade até da passagem do sangue do átrio para os ventrículos, por estenose valvular. Então, as válvulas elas dificultam a passagem do sangue do átrio para o ventrículo por estenose valvular. Tá? Então, são as duas alterações básicas que podem ocorrer nessas válvulas. Então, a gente tem essas válvulas atrioventriculares e a gente tem também válvulas que dividem o ventrículo esquerdo da aorta e o ventrículo direito das artérias pulmonares. Essas válvulas aqui, elas são chamadas de válvula pulmonar. Então, válvulas, vamos colocar aqui, né? Válvulas pulmonar e válvula aórtica, ou válvula da aorta, né? Essas duas válvulas, elas dividem o ventrículo esquerdo da aorta, né, a válvula da aorta, e da artéria pulmonar, mais uma vez da artéria pulmonar. Essas duas válvulas, assim como a tricúspide e a mitral, elas são chamadas de válvulas atrioventriculares, a válvula pulmonar e a aorta, da aorta, ela é chamada de válvulas semilunares. Tá? Então, as válvulas semilunares são as válvulas pulmonar e da aorta. Mais uma informação importante sobre as válvulas, principalmente as válvulas atrioventriculares, é que existem duas estruturas anatômicas importantes que mantêm o funcionamento dessas válvulas, que são os músculos papilares, tá? E as cordas tendíneas. Então, duas estruturas anatômicas que permitem que as válvulas funcionem de maneira correta. Então, muito da insuficiência valvular e da estenose valvular vem das alterações nos músculos papilares, do comprometimento da função dos músculos papilares e das cordas tendíneas. Tá? Deixa eu apagar aqui novamente.
mais uma informação importante para completar o vídeo. A gente falou então que a contração do músculo é chamado de sístole e o relaxamento, então a contração aqui, né? A contração ele é chamado de sístole e o relaxamento é chamado de diástole. Então o relaxamento do coração é a diástole, a contração do coração é chamado de sístole. A sístole você tem então a sístole do ventrículo esquerdo e a sístole do ventrículo direito, né? Do ventrículo esquerdo para a aorta e para a grande circulação, do ventrículo direito para a artéria pulmonar e para a pequena circulação. Vou fazer um desenho novamente aqui do nosso coraçãozinho. Átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo. Então, a sístole, que é a contração do coração, né, e a expulsão do sangue do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, muito da espessura dessa camada de músculo está muito relacionado com a função desempenhada por essa camada, né? por essa câmara, por essa estrutura. Por exemplo, no ventrículo esquerdo, que faz parte da grande circulação e que envia sangue para todo o corpo, a força de ejeção, né? A força de contração desse ventrículo esquerdo, ele tem que ser maior quando comparado com o ventrículo direito, que ejeta o sangue para a pequena circulação, que é a chamada circulação pulmonar. Então, a parede ventricular esquerda ela é mais espessa do que a parede ventricular direita. Então, a espessura da parede ela está muito relacionada com a função desempenhada pela câmara, no caso aí quando a gente está diferenciando o ventrículo esquerdo de ventrículo direito. Aí o que a gente tem aqui é o espessamento da parede, que pode ocorrer de duas maneiras. De maneira concêntrica, ou seja, para dentro, e de maneira excêntrica. O que é essa de maneira excêntrica? É o espessamento da parede para fora. Ambos há um espessamento da parede por exigência da função do ventrículo esquerdo. E esse espessamento também muito vai também em função do trabalho que o ventrículo esquerdo tem que fazer, né? Que está relacionado diretamente com a resistência periférica que esse ventrículo tem que vencer para ejetar o sangue. Né? Então, por isso da importância do controle da pressão arterial, né? A pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, principalmente a sistólica, que vai gerar o que a gente chama de pós-carga, aumentando a resistência periférica e dificultando. O ventrículo esquerdo ele responde com um aumento, com uma atrofia das suas paredes. E essa atrofia das paredes, vou até mudar aqui, só um minutinho, deu um bolo aqui. Essa atrofia concêntrica, ela não é benéfica. Por quê? Porque ela diminui a câmara, diminui o tamanho do ventrículo esquerdo, né? Porque ela é para dentro. Diminuindo o tamanho da câmara, eu diminuo o volume diastólico final, que é o volume que eu tenho de sangue no ventrículo esquerdo após o relaxamento do coração. Se eu diminuo o volume diastólico final, consequentemente eu vou diminuir o volume sistólico,
que é aquele volume de sangue que é ejetado após uma sístole. Então não é vantajoso. Numa hipertensão arterial, o que eu tenho, então na hipertensão arterial, o que eu tenho é um aumento da parede do coração de maneira concêntrica, prejudicando ainda mais a função do coração, além da pressão, do aumento da resistência periférica. Já no exercício, eu consigo aumentar a força de contração, né, no exercício aeróbico, no exercício em si, eu consigo aumentar a força de contração, aumentar a espessura da parede do coração de maneira excêntrica, ou seja, sem prejuízo no tamanho da câmara. Então, aumentando a força de contração e, consequentemente, aumentando o volume sistólico ou o volume ejetado de sangue a cada sístole, certo? Então, essa também é um assunto importante para a gente analisar, certo? Além do coração, faz parte também das estruturas faz parte da estrutura do sistema cardiovascular os vasos e veias, né? No caso aí, não, né? Os vasos, que são as artérias, e as veias, né? Que fazem parte também desse sistema circulatório, desse sistema cardiovascular, que promove aquelas funções de transportar e distribuir e de remover produtos do metabolismo, né? Essas artérias e veias, esses vasos, eles são divididos em três estruturas e três camadas. Uma camada mais externa, que é a chamada adventícia, né? Então é uma camada mais externa. Uma camada média, que é chamada de camada média mesmo. E uma camada mais interna, que é a íntima. Tá? Então, essa é basicamente a estrutura dos vasos, das artérias do sistema cardiorrespiratório, tá? Cardiovascular. Então, essa é uma informação que a gente vai utilizar em outros vídeos, quando a gente for falar de perfusão, de difusão e perfusão. Uma outra estrutura importante também que pode aparecer de vez em quando é chamada vaso vasorum. O que é esse vaso vasorum? São justamente os vasos, né, responsáveis pela vascularização do próprio vaso do sistema cardiorrespiratório, né? Então, os vasos, né, as artérias e veias que fazem parte do sistema circulatório, precisam se nutrir também porque eles são formados por células, né? Então, essa estrutura chamada de vaso vasorum que promove a vascularização do vaso. A espessura dos vasos tem muito a ver com a pressão que esse vaso recebe. Quanto maior a pressão, maior a espessura desses vasos, tá? Então, a gente já falou sobre a grande circulação, a pequena circulação. E aí, rapidamente aqui a gente vai falar sobre a diferenciação, né? Então, eu tenho um ventrículo esquerdo aqui. O ventrículo esquerdo ejeta sangue para a aorta, que vai ser distribuído por todos os tecidos, né? Então, ele vai ser distribuído por todos os tecidos do corpo, levando as substâncias essenciais para o metabolismo, tá? E à medida que ele vai chegando até as estruturas teciduais, celulares, ele vai transformando de artérias para arteríolas. Ele vai diminuindo o tamanho do calibre, né, dos vasos, até onde realmente
ocorre as trocas, que são os capilares, né? Eles vão diminuindo gradativamente esse controle, esse tamanho, esse diâmetro. Até as arteríolas, artérias e arteríolas, a gente tem um controle neural, né? Em que eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do vaso, né? Que é chamada, quando eu aumento, de vasodilatação. Quando eu diminuo, é chamado de vasoconstrição. Beleza? Bom, dando sequência então às arteríolas até os capilares vai haver a região de troca, né, dessas substâncias essenciais, e aí a partir dos capilares virão as vênulas, e daí as vênulas as veias. Tá? Então, houve a troca, por exemplo, oxigênio e CO2. Então, houve a troca. A partir dos capilares, você tem vênulas e veias. Na região de troca dos capilares, como o mecanismo de troca, engasgou aqui, né? Gaguejou. O mecanismo de troca é a chamada perfusão. E essa perfusão, ela ocorre por meio da difusão. E essa difusão é o quê? É a passagem de uma substância de um local para o outro por meio da diferença de pressão. Para facilitar essa passagem, quanto menor a camada que divide uma área da outra, né? Então eu tenho aqui, né, um recipiente, eu tenho aqui o lado A do recipiente, e aqui eu tenho o lado B do recipiente. Aqui eu tenho muitas substâncias, qualquer uma, por exemplo, oxigênio, e aqui eu tenho pouca. Qual que vai ser a direção de... obviamente, se eu tenho muito aqui, eu tenho uma pressão maior aqui nessa área. Então, por diferença de pressão, essa substância vai passar para uma área de menor pressão. Então, essa diferença de pressão ela é importante, mas é importante também a espessura dessa camada que divide, no nosso exemplo aqui, o lado A do lado B. Então, por isso, os capilares, ele é formado por uma única camada de célula, chamada de célula endotelial. Então, eu posso ter um prejuízo. Vamos colocar o do oxigênio, por exemplo, que a gente está sempre dando o exemplo do oxigênio. Eu posso ter um prejuízo na difusão do oxigênio, quando chegar lá nos tecidos, se a pressão de oxigênio no sangue arterial, que é chamado de quê? De PaO2, estiver pequena, baixa. Só para a gente resumir, em torno de 60 a 100 ml de mercúrio, que seria a pressão ideal. Se eu estou uma pressão abaixo disso, obviamente o outro lado vai estar com uma pressão muito parecida com essa pressão baixa, então eu vou ter uma dificuldade de passagem do oxigênio. Então a difusão ela tem prejuízo de ocorrer a partir de uma diferença de pressão, mas também tem comprometimento se essa camada, que é de uma única camada de célula, houver uma espessura, um aumento nessa camada por uma alteração, por uma patologia qualquer, tá? Chamado de então de célula endotelial. Para finalizar, então, o vídeo, né, o músculo que faz parte do coração é o miocárdio. O miocárdio, ele tem uma ação, ele tem características muito semelhantes à musculatura, ao músculo esquelético, mas a única diferença, uma das diferenças importantes em relação ao músculo esquelético
é que as fibras musculares elas são interconectadas. Elas são interconectadas. Qualquer potencial de ação gerado, qualquer estímulo gerado numa célula, em função dessa interconexão, ela passa para a célula vizinha. Então, quando eu tenho um foco, às vezes, de geração de potencial de ação fora do ritmo, a gente vai falar sobre ritmo no próximo vídeo, no Fisiologia Cardiovascular 2. Tá? Então, quando eu tenho um foco desse, fora do local certo de ritmo, né, o chamado ritmo sinusal, lá no nó sinoatrial, esse foco se propaga, gerando alterações de ritmo, que é chamada arritmia. E o tratamento disso é uma cirurgia, né, invasiva, que é chamado de ablasão, que é justamente queimar essa célula, né, destruir essa célula muscular que está gerando esse estímulo, esse potencial de ação fora do ritmo normal, do ritmo sinusal. Beleza? Então esse é o primeiro vídeo. A gente tentou resumir da melhor maneira possível temas importantes dentro da fisiologia cardiovascular. É óbvio que é um primeiro vídeo, vários vídeos virão, mas o foco é chamar a atenção de assuntos que caem muito nos concursos públicos. Espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, dá o joinha aí, compartilha, isso é muito importante para a manutenção do nosso canal. Se você quiser também conhecer o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, que já está com uma turma aberta, acesse o nosso Instagram lá, @paulo_brito, Brito com 2 T's, tá? .fisio. Aí você faz um cadastro e aí você recebe maiores informações sobre esse curso preparatório online. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha gostado, então até o próximo vídeo.